Vamos estudar agora a microbiota normal do hospedeiro humano. Segundo o livro de microbiologia da professora Jacqueline Black, o corpo de um ser humano adulto possui aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos procariontes e eucariontes na superfície da pele, nas membranas mucosas e nas cavidades dos sistemas digestório, respiratório e reprodutor. Assim, há 10 vezes mais células microbianas na superfície ou no interior do corpo humano do que as células que formam o próprio corpo. Numa definição, o que é microbiota normal do hospedeiro, a gente pode falar que é um conjunto de organismos, de micro-organismos que vivem na superfície ou no interior do corpo, mas que normalmente não causam doenças. São comensais e, portanto, eles sobrevivem se nutrindo de nossas secreções corpóreas. Numa classificação de tipos de microbiota, a microbiota pode ser residente ou transitória. Microbiota residente é aquela que a grande maioria dos seres humanos possuem. Então, a microbiota residente está presente no ser humano. Né? Então, se a gente pegar um ser humano, a gente vai ver o ser humano 1, ser humano 2. Normalmente, a microbiota da pele de ambos vai ser muito parecida. Então, esses micro-organismos são encontrados na pele, na conjuntiva, na boca, no nariz, na garganta, no intestino grosso e nas vias dos sistemas urinário e reprodutor. Já a microbiota transitória é aquela que vai chegar nos nossos sítios corpóreos, de alguma maneira, e ali vai permanecer por algumas horas ou por alguns meses. Se a gente for falar sobre uma microbiota transitória interessante, é a microbiota transitória da pele. É aquela que a gente adquire quando a gente toca superfícies onde outras pessoas tocaram anteriormente. Apresento nessa tabela a lista básica de microbiota conforme o sítio anatômico. Na pele, a gente vai encontrar Staphylococcus epidermidis, em algumas pessoas Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes e Micrococcus. Na boca, Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis, Veillonella e o fungo Candida albicans. Existe também um protozoário que a gente pode citar, que é a Entomoeba gingivalis. No trato respiratório superior, Streptococcus, no caso, por exemplo, pneumoniae, Staphylococcus aureus, Neisseria e até o Haemophilus influenzae. No intestino, Lactobacillus, Clostridium, Eubacterium, Bifidobacterium, Actinomyces, Escherichia coli, que é bem famosa, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, entre outros. No trato urogenital, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Neisseria, Lactobacillus na vagina de mulheres adultas e, citando um fungo, novamente, a levedura cândida. Tem um comentário interessante que existem sítios corpóreos que o número de microbiota é muito grande, como na cavidade oral e no intestino, porque existe uma fartura de nutrientes. A pele, por exemplo, não tem tanto nutriente, então a quantidade de microbiota na nossa pele é pequena, mas existe. Vou citar para vocês, segundo a professora Jacqueline Black, quais são os tecidos e órgãos internos que não possuem microbiota. Ouvido médio interno, seios nasais, o interior do olho, a medula óssea, os músculos, as glândulas de maneira geral, os órgãos de maneira geral, o sistema circulatório, cérebro, espinha dorsal, ovário e testículos. E eu incluo o pulmão. Em relação aos fluidos do corpo que não possuem micro-organismos, o sangue, interessante que o sangue pode ter de maneira transitória os micro-organismos,
mas quando eles passam pelo baço, eles devem ser removidos. Continuando, o líquido cerebroespinhal, a urina quando ela está nos rins e na bexiga, e o sêmen antes da entrada na uretra. Papel positivo da microbiota. Interessante que a existência dessa microbiota normal é importantíssima para o hospedeiro e faz parte da chamada resposta imune inata, porque ela impede a colonização de patógenos. Se a gente tem um equilíbrio dessa microbiota normal, não tem espaço e não tem nutrientes para as bactérias exógenas que forem patogênicas. Um dado interessante também é que as bactérias intestinais produzem para a gente as vitaminas B e K e ainda estimulam o desenvolvimento do sistema imune, que é um malte do intestino, que é o GALT. Mas, infelizmente, existem interações prejudiciais. A microbiota normal não causa doença no sítio que ela normalmente está habitando. Se ela sair desse sítio e for parar em outro local, aí ela pode causar doença. Por isso que aqui está escrito patógenos em potencial. 2 exemplos. O primeiro, microbiota da pele. Se a bactéria que está na pele cair na corrente sanguínea e for parar no coração, ela pode provocar endocardite. Um exemplo mais comum, Escherichia coli, que é uma bactéria intestinal, mas é a principal causa de infecção urinária nas mulheres. Uma outra coisa, uma outra característica importante é que existem na microbiota alguns micro-organismos que são oportunistas. O exemplo clássico é a levedura do gênero Cândida. Quando uma pessoa toma antibiótico por um certo tempo, o antibiótico vai matar bactéria. Antibiótico não mata fungo. A Cândida, então, ela vai ter espaço e vai ter nutrientes para poder se desenvolver. Então, há um crescimento dessa população desse fungo. E ele, então, causa doença, chamada de candidíase ou, atualmente, candidose. Então, essa é uma visão geral da microbiota do hospedeiro. Vocês têm uma atividade e um texto no Avia que fala sobre microbiota normal, onde vocês poderão ampliar mais esse conhecimento. Ok? Muito obrigado e até a próxima.